Oi, pessoal. Bom, estamos aqui continuando a nossa série de vídeos sobre a potencial transição do modelo brasileiro de transfer pricing para um modelo internacional, vamos dizer assim. E aqui nessa sessão a gente vai conversar com Madeira, um grande amigo meu de algum tempo já. Temos discutido várias questões de TP aí ao longo do tempo. É um profissional capaz, um profissional com bastante experiência no assunto. E antes de eu apresentá-lo, eu quero que ele se apresente, para eu não correr o risco de deixar passar alguma coisa. Então, Madeira, se você pudesse apresentar aí para o pessoal que não te conhece. Claro, obrigado, Igor, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Eduardo Madeira, eu sou sócio do escritório Lacas Martins, Pereira Neto, Gurevitch e Schur Advogados, há quase 20 anos. Eu trabalho com preço de transferência há bastante tempo. Eu fiz o LLM em tributação internacional pela Universidade de Leiden, na Holanda. Sou professor da FGV Law em tributação internacional e em preço de transferência também. Muito bom, muito bom. Então, o Madeira, ele é como vocês podem perceber, ele é uma pessoa bastante experiente, trabalha com TP aí, da parte, digamos, jurídica, né? Com bastante experiência. E aí eu estava conversando com ele esses dias e a gente conversou bastante sobre essa mudança da perspectiva da objetividade da lei atual brasileira, que segue mais o modelo de cálculos pré-determinados, com também margens pré-determinadas, né, para um modelo internacional que ele conta com uma subjetividade inegável, porque está se buscando uma comparação entre transações, né? E isso, querendo ou não, gera uma subjetividade. A busca por comparáveis por si só é um pouco mais subjetiva, observando, sim, padrões, observando critérios bem claros em que se estuda ativos, funções e riscos, e isso é bastante importante, mas traz uma certa subjetividade. Nesse contexto geral, a gente conversou um pouco em como, no futuro, a gente poderia pensar em um ambiente menos conflituoso, né? Num modelo ou num estado em que o contribuinte e o fisco pudessem ter menos conflitos. E aí, conversando com ele a respeito disso, ele tem algumas ideias bastante interessantes e eu queria que você compartilhasse um pouco disso com quem está ouvindo a gente. Igor, eu penso que, assim, há quem diga que o empresário prefere a certeza à justiça, né? Não é exatamente... Acho que em matéria de preço de transferência, a pesquisa da OCDE mostrou que o empresariado quer a adoção das guidelines da OCDE, então eu vou dar isso como um fato. Mas o que me preocupa muito, se a gente adotar os padrões internacionais da OCDE, com quanto eles sejam provavelmente mais justos e a gente se insere definitivamente no padrão internacional, me preocupa muito a relação do fisco com o contribuinte, que no Brasil, infelizmente, ela é muito conflituosa, né? Ela é muito conflituosa. A gente tem alguns dados da própria Receita Federal que são alarmantes, né? Veja, 91,6% das fiscalizações terminam em auto de infração, ou seja, se um fiscal aparece na sua empresa, você vai ser autuado, você fez algo errado na visão do fisco. Os números são enormes, né? Você tem dados, você tem em discussão no CARF, mais de 120 mil processos, valor de mais de 600 bilhões de reais. Em dívida ativa, né, você tem no judiciário discussões infinitas e o valor de mais de 2 trilhões de reais, né? 2,3 trilhões de reais está sendo discutido no judiciário, o que mostra que é um ambiente
muito conflituoso o nosso ambiente tributário, né, de alta litigiosidade, o que não acontece no resto do mundo, né, e que adota padrões internacionais mais subjetivos, né, especialmente em matéria de preço de transferência. Mas, enfim, o que temos hoje, né, para evitar esse conflito, né? A gente tem, provavelmente a gente não tem muita coisa, a gente precisa melhorar muito, o que a gente tem é bastante, eu diria que insuficiente. Recentemente, em 2018, na verdade, a gente tem o MAP, né, existe a possibilidade de resolver conflitos por meio do procedimento amigável. É muito interessante, é muito importante, mas a resolução de conflitos de preço de transferência por meio de um MAP, ela pressupõe a existência de um tratado, e o Brasil tem 34 acordos para evitar a tributação. A gente não tem acordo com vários dos principais países do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, ou seja, não tem como discutir preço de transferência com minha matriz se ela estiver nos Estados Unidos. Enfim, então, embora o Instituto do Procedimento Amigável seja muito interessante, ele pressupõe a existência de um acordo, o que muitas vezes você não tem. A gente tem, no entanto, recentemente esse ano, houve a regulamentação da transação, né? A Lei 13.988 regulamentou o artigo 171 do Código Tributário Nacional. Muito interessante, né? Muito interessante. A transação pressupõe um litígio, Igor, esse é o problema. Mas a possibilidade da transação, hoje, ela existe. A questão aqui é que, infelizmente, me parece, essa é uma grande discussão, se eu posso fazer uma transação preventiva, se eu posso fazer uma transação antes da existência do crédito tributário. E aqui me parece que eu não posso. Então, a transação ela é muito interessante para resolver litígio, mas talvez ela não seja interessante para prevenir o litígio, né? A transação, na minha visão, pressupõe um lançamento, pressupõe a constituição do crédito tributário. Eu não posso dialogar com o fisco, com a administração tributária, antes de ter constituído o crédito tributário, sob pena de você tirar a característica, uma das características principais do imposto, que é ele ser compulsório. Madeira, só para... Você falando sobre transação aqui, me veio à cabeça, você falou da não possibilidade de tratar a priori, né? Mas me veio à cabeça aqui os APAs, né? Os APAs. Perfeito. Eu conversei com o Diego, né? Tá em um outro vídeo aqui do nosso evento, e a gente falou bem brevemente sobre o APA, né? E aí me veio aqui uma lembrança de uma discussão de se o APA era uma transação, não era. Eu já falei nesse outro vídeo que o APA é um acordo prévio, né? Então ele é prévio, ele não tem dúvida que é prévio, né? Em que o contribuinte discute com o fisco, né? Põe um modelo de negócio, dá todos os detalhes e chega a um acordo, né? O que você acha sobre isso? Tem alguma coisa que está pensando? Então, eu tenho bastante dificuldade com EPA nos termos que existem aí ao redor do mundo, né? Porque esse acordo com o fisco, prévio à ocorrência do fato gerador, prévio à constituição do crédito tributário, me parece, talvez, que não caiba exatamente na legislação brasileira, né? O artigo 171 do Código Tributário Nacional é muito claro, eu preciso da lei, né? O tributo tem que estar constituído, o crédito tributário tem que estar constituído. Então, eu acho que o EPA, do jeito que ele existe ao redor do mundo, talvez ele não possa existir no Brasil. Agora, talvez a gente consiga chegar a um bom meio termo, né? O que a gente tem, talvez, de mais importante, que poderia ser aperfeiçoado, é a solução de consulta.
né? O Instituto da Solução de Consulta, que está lá na Instrução Normativa 1396 de 2013, ele é um instituto muito interessante. O contribuinte tem uma dúvida, ele apresenta ao fisco, né? E o fisco pode respondê-la e dirimir a dúvida e evitar exatamente o que a gente quer, que é evitar o conflito. O problema é que hoje a solução de consulta, primeiro, ela não pode ser feita em tese. Segundo, a gente percebe a administração tributária respondendo, muitas vezes, demorando para responder às soluções de consulta, anos, às vezes. Muitas delas são ineficazes por motivos formais, e a gente percebe um contribuinte bastante receoso de perguntar para o fisco, exatamente porque ele não confia no fisco, né? O que é muito ruim, a relação tinha que ser melhor, né? Então, eu imagino que se a relação for melhor, o ambiente for melhor, e se possibilitar que você faça uma consulta em tese, a gente talvez não consiga, a gente não vai caminhar para uma negociação entre o fisco e o contribuinte, que, na minha visão, nos termos do artigo 171 do CTN e do próprio conceito de tributo, etc., do artigo 142 do CTN, talvez a gente não possa, mas, de repente, eu apresentar para o fisco o meu estudo econômico, qual que é a minha margem adequada para o meu negócio previamente, e o fisco simplesmente dizer se concorda ou não com aquele estudo, tal qual uma solução de consulta em tese, eu acho que seria bastante salutar, traria bastante segurança jurídica, e eu acho que isso pode acontecer de uma maneira, talvez até bastante simples do ponto de vista legislativo, permitir a consulta em tese, mostrar que o fisco está aberto para discutir de antemão, ou concordar ou discordar, evidentemente, com o seu preço praticado, pode ser um caminho, mas vai ser uma espécie de APA, não vai ter essa negociação, que eu acho que não pode acontecer, mas isso traria bastante segurança, o que tenho certeza o empresário ia gostar muito, né? Acho que mais do que justiça, a gente precisa ter um ambiente de segurança jurídica, ou tão quanto a gente quer que a análise de preço e transferência seja justa, a gente também quer dar essa segurança jurídica para todo mundo, para que os investimentos aconteçam, os negócios sejam feitos. Interessante. Não, eu acho bacana essa proposição que você trouxe. Eu acho que, olhando como funciona, né, o APA fora do Brasil, a única coisa que talvez eu colocaria, que eu acho que é um passo importante, do tipo do APA, é um diálogo, né? Até onde eu sei, as consultas, elas não são em formas de diálogo, né? Então, teria que pensar numa maneira de troca de informações, num ambiente seguro, claro, mas precisa ter, porque o fisco precisa ter a confiança de que ele está tendo todos os fatos para tomar alguma decisão, e o contribuinte também precisa saber ou ter certeza que o fisco entendeu, né, o que ele está propondo, né? Sem isso, talvez a sua ideia ela seja menos, digamos, efetiva, né? Então precisa ter um pouco mais na minha opinião, mais de diálogo, mais um momento aí de diálogo para que essa ideia floresça, né? Mas eu gostei bastante desse seu ponto de vista. Acho que a questão da transação e o APA é algo que, né, no geral, seria legal todo mundo pensar nisso também, até que ponto isso se assemelha, não, né? Mais gente pensando seria bom, mas eu acho que essa discussão foi bastante rica. Eu aproveito aqui, né, Madeira, para te agradecer pela sua participação, por aceitar o convite prontamente. É sempre bom conversar com você, uma pessoa que não só estuda, mas também trabalha na prática com o TP. Então é um prazer para a gente ter você aqui na nossa sessão. Obrigado, mais uma vez. Prazer é todo meu, obrigado novamente pelo convite,
E vamos debater que é muito importante esse tema e a gente precisa discutir bastante. Joia, obrigado. Obrigado a você, um abraço. Abraço.